Com a liquidação do Will Bank, o desembolso do Fundo Garantidor de Crédito pode subir para o patamar de 49 bilhões de reais. Sobre o impacto desse resgate, a gente conversa agora com o economista do sistema Ailos, Sérgio Samuel dos Santos. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, já 12h05, Sérgio. Eu sei que não almoçamos ainda, porque estamos aqui no nosso CNN Money News, mas uma ótima tarde para você. Sérgio, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa incursão. A gente tem acompanhado, desde novembro do ano passado, com a decisão pela liquidação do Banco Master, houve uma série de outras liquidações no âmbito também desse caso, dessas fraudes financeiras patrocinadas pela instituição de Daniel Vorcaro. Eu queria entender essa série de liquidações e de investigações, compartilhamento inclusive de informações com a própria Polícia Federal. Que tipo de recado elas passam acerca exatamente do funcionamento do sistema financeiro nacional? De que esses tipos de casos, esses tipos de instituição com práticas esquisitas, se não criminosas, eles não teriam vez? Olha, a liquidação do conglomerado, chegando ali quase a 50 bi, quando a gente olha para o tamanho do FGC, ele vai ter uma equivalência de quase 1/3 do ativo do fundo. E a leitura é de que o FGC ele tem funcionado como ele deve funcionar, trazendo essa segurança para o sistema financeiro, tanto para investidores do Banco Master sendo ressarcidos, como para as pessoas que não investiram no Banco Master, né? O FGC ele traz essa percepção de isolar o problema, isolar o caso e tratar o caso. Então a gente não vê uma corrida aos bancos, a gente não vê um risco sistêmico envolvendo outras instituições não ligadas ao Banco Master. Até pensando um prazo um pouco maior aqui, né, o FGC ele, muito provavelmente ele vai voltar a uma normalidade com novos aportes dos bancos, a possibilidade de aportes adicionais, a própria rentabilidade do fundo. Então essa segurança que o FGC traz, ela é fundamental, né? Aí cabe, claro, toda a diligência, toda a parte de compliance, os órgãos reguladores, a fortalecerem essa fiscalização e seguirem fazendo esse bom trabalho. Esse consumo bastante ostensivo de recursos disponíveis no fundo, como você disse, conversei com algumas fontes também, alguns banqueiros que indicam uma ausência de qualquer tipo de risco para o sistema financeiro nacional como um todo, mas há a perspectiva de um incremento no custo do spread, no custo do dinheiro, de taxas bancárias, exatamente pela recomposição desses recursos. Eu queria entender se, na sua visão, esse impacto ele pode ser muito significativo para o consumidor final. Pode haver um impacto sim, né, com bancos precisando reforçar suas posições dentro do FGC, mas o que a gente tem visto é que os recursos que estão sendo devolvidos para investidores estão voltando para o sistema financeiro. Então, essa credibilidade que o sistema financeiro tem, que o sistema bancário tem, junto com o FGC, facilita essa recomposição. Então, as pessoas que estão recebendo esses recursos estão buscando outras alternativas de investimento no mercado financeiro. Isso é bastante positivo, dado o cenário. Então, não há uma queda de credibilidade, onde as pessoas vão parar de aplicar na sua LCI, no seu CDB ou num RDC de cooperativa. A gente tem toda aqui uma solidez no sistema financeiro que vai facilitar essa retomada. Tá? No curto prazo, o impacto é maior, né? A gente tem provavelmente uma leitura de mais cuidado, mais cautela com bancos médios, a gente vai ter esse cuidado maior no gerenciamento de risco, os investidores vão ter essa postura também, mas isso vai sendo diluído ao longo do tempo. Pois é, né, Sérgio, essa pergunta estava aqui no gatilho para te fazer como próxima, exatamente sobre esse risco de financiamento e do modelo de negócios de instituições pequenas e médias, pensando, não evidentemente nessa iliquidez ou ausência de liquidez que tinha o Banco Master, evidentemente com essas taxas, com esses prêmios de 120%, 140% CDI, caso também desses papéis do Will Bank oferecidos no mercado com taxas altíssimas, com retornos altíssimos. Mas eu queria entender, pensando, não estou falando de instituições que são criminosas, não estou falando de instituições que, inclusive, cometem fraudes. Estou falando de instituições que muitas vezes precisam até pagar prêmios maiores para se financiar.
há um risco muito significativo para essas instituições menores, mesmo que hajam com lisura nas suas atividades bancárias? Olha, no curto prazo a gente vê sim um critério maior, né? Vai subir um pouco a barra do investidor, onde ele vai colocar o dinheiro dele, mas a palavra-chave é a credibilidade, né? Os bancos que têm operações de compliance muito bem estruturadas, que têm os negócios lícitos, como você comentou, né? Eles vão passar por isso com talvez um curto prazo um pouquinho trabalhoso nessa reformulação de credibilidade mesmo, mas vai haver uma normalidade ao longo do ano. Pensando até nas operações, né, é normal que tenham instituições com operações mais arrojadas, que precisam de recursos, talvez pagando spreads um pouco maiores, mas seguindo um modelo de negócio mesmo, faz parte do business. É parte do investidor gerenciar esse risco, buscar oportunidades, ter os seus percentuais em cada estratégia, salvo o que foge à normalidade, como é um caso de indícios de fraude e tudo mais. Claro, não. Então, fiz questão exatamente de separar as duas coisas, mas eu queria entender exatamente com essa perspectiva de uma recomposição do Fundo Garantidor de Crédito e uma possível corrida a essas instituições tradicionais, os chamados bancões. A gente pode acompanhar algum tipo de mudança dessa estrutura hoje que a gente tem visto, Sérgio, acerca de destinos de investimento? Evidentemente, você falou sobre esse cuidado maior, uma análise maior sobre o compliance de instituições financeiras. Penso nisso até pela oferta, Sérgio, de CDBs, de papéis, de letras financeiras, por parte de instituições consolidadas, né? A gente sabe que bancões ou instituições financeiras com uma presença massiva no mercado ofereciam papéis do Banco Master, do Will Bank, algumas com risco moderado, em outras plataformas já apareciam, por exemplo, papéis do CDBs com risco elevadíssimo. A gente pode ver uma mudança exatamente nos ditames dessas ofertas e também dessas participações das grandes instituições envolvendo a oferta desses papéis? Sim, daqui para frente, a gente espera que haja uma discussão maior em torno desses casos, até pela utilização do FGC como um fator de negligência de risco, né? Eu vou aplicar a qualquer taxa, assumir qualquer risco, porque eu tenho o FGC atrás. Então, é uma discussão muito válida. Em termos de compliance, o mercado financeiro brasileiro, ele é bastante rigoroso. A gente teve aqui uma exceção à regra dentro desse caso, dentro desse conglomerado, mas de maneira geral, as instituições funcionam muito bem e elas têm regras muito rígidas, né? O próprio Banco Central, a própria CVM, tratam tudo de uma forma muito séria e muito técnica. Então, a discussão ela é válida daqui para frente, nesse caso. A gente não vê uma postura muito fora do que a gente já vinha observando nos investidores e mesmo na indústria, né? A questão é que aconteceu o que aconteceu com o Banco Master, a vida segue e os investidores estão com dinheiro para buscar novas oportunidades. É ideal que você tenha uma boa consultoria, um bom profissional te auxiliando, você questione, né, trabalhe o seu senso crítico e faça uma gestão da sua carteira considerando também o que pode dar errado, né, não só taxas e retornos. Sérgio, pensando nesse balanço de riscos, né? A gente tem um Banco Central comprovando a sua independência, comprovando a sua capacidade, inclusive, de tirar do mercado players anticompetitivos ou players que pratiquem fraudes. Por outro lado, temos um Tribunal de Contas da União que, por vezes, durante esse processo, agiu de uma forma esquisita. Processo sendo levado para o Supremo Tribunal Federal também, uma razão de papel. Enfim, eu queria entender, dado esse ambiente institucional que a gente tem vivido, com o Banco Central se mostrando bastante autônomo, se comprovando forte, e esses movimentos esquisitos no que tange ao Poder Legislativo, inclusive o Judiciário. Como o investidor estrangeiro ele olha para esses movimentos? Ele premia uma atuação de um Banco Central independente ou ele
se pelo menos afugenta, né? Exatamente com essa percepção de que talvez as instituições não sejam tão sólidas assim. Ele espera que o Banco Central atue sempre de uma forma muito técnica. Idealmente, a gente gostaria que todas as instituições, Banco Central, CVM, Tribunal de Contas, eles atuem em conjunto, né? A própria O próprio combate a fraudes bancárias, a crime organizado, depende de que as instituições trabalhem em times multidisciplinares e o investidor estrangeiro ele sempre vai prezar por decisões técnicas. Então, quando ele olha para a atuação do Banco Central, e aqui o Banco Central ele tem atuado de uma forma muito técnica em vários aspectos, né? Inclusive atuações do Copom, decisões de taxa de juros, tudo tem sido levado de uma forma muito técnica e isso é bastante positivo. O investidor estrangeiro espera isso e o investidor brasileiro também. As instituições brasileiras também esperam essa postura técnica que o Banco Central tem adotado. Isso tudo reforça a segurança do nosso sistema financeiro, a confiança, a credibilidade e na ponta, né, do cliente, do cooperado. Ele espera também essa solidez e que todos os entes façam os seus papéis de regulação, de fiscalização e por aí vai. Sendo naquela série de novas regulamentações e instruções que o Banco Central publicou ao longo do ano passado, antes mesmo da liquidação do Banco Master, eu queria entender qual vai ser de fato esse novo momento, né, do sistema financeiro nacional. A gente pode acompanhar uma consolidação desses players já estabelecidos, uma dificuldade de ingresso de algumas instituições. A gente via, mesmo que não fossem bancos, né, mas muitas instituições varejistas, por exemplo, oferecendo serviços financeiros, muitas cooperativas de crédito também fazendo o papel de banco. Eu queria entender, a partir desse escrutínio mais profundo por parte do Banco Central sobre instituições financeiras que cometam fraudes, né? A gente pode ter uma dificuldade de ingresso também de novos players nesse mercado. Essa pulverização, né, e o ingresso de novas instituições, ele é positivo, principalmente quando a gente olha para o consumidor, que ele tem mais opções, ele tem acesso a crédito, acesso a produtos de investimento. A gente tem uma população no Brasil bastante desbancarizada ainda. Então, esse ingresso ele é positivo, contanto que as regras se cumpram. A lupa que o Banco Central coloca em cima dessas instituições, ela é também positiva, para que a gente iniba esses casos de fraude bancária, olhando até a nossa situação, né, como cooperativa de crédito, é super importante que a gente esteja próximo do cooperado, do cidadão, né, que a gente ofereça serviços bancários de qualidade, com um olhar sempre consultivo, seguindo as regras do Banco Central. Então, o Brasil, até pelo tamanho que tem, pelo tamanho do mercado financeiro, apresenta alguma dificuldade de fiscalização, mas essa lupa, de novo, ela é super positiva. É importante que o Banco Central esteja presente e esteja fiscalizando. Quem faz as coisas de maneira correta, quem atua com os valores, vai acabar se sobressaindo e vai acabar crescendo, porque tem espaço para todo mundo, tem espaço para mais instituições, e isso dentro das regras, faz com que todo mundo ganhe, né? O consumidor final só tem a ganhar com a entrada de novas instituições que cumpram um determinado padrão estabelecido pelo Banco Central. Instituições sérias que não cometam fraudes, né, Sérgio? Conversei com o Sérgio Samuel dos Santos, economista do Sistema Aelo. Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço.